OK、皆さん大きな拍手で迎えしましょう。チアゴ。ハレルヤ。おー、ハレルヤー。ありがとうございます。ハレルヤ。ハレルヤー。おー。皆さん元気ですか？ Vocês estão bem? 今日に期待してますか？ Vocês estão com expectativas? 僕はとても期待してます。 Eu estou com muita expectativa. 僕は神様にめちゃくちゃ期待してます。 Eu estou com muitas expectativas em Deus. 今日は彼は偉大なことをしてくださいますと分かってるからです。 Porque eu sei que Ele fará grandes coisas nesse local hoje. アーメンですか？ Amém? これがアップカンファレンスです。 Essa é a Up Conference. ハレルヤ。 Aleluia. どうぞ座ってください。 Sente-se, por favor. おー、ハレルヤ。 Aleluia. 神様は良い方です。 O Senhor é bom. 僕はとても神様に感謝してます。 Eu estou muito agradecido a Deus. 僕は神様にとても本当に感謝してます。 Eu estou muito grato a Deus. この日ここにいることに感謝してます。僕は Eu estou grato por estar aqui hoje. 一瞬来れないかと思ってました。 Como é que é? 一瞬来れないかと思ってました。 Ah, eu fiquei. Como é que é? 一瞬来れないと思ってました。 Ah, eu pensei que eu não estaria aqui 一瞬ね。 por um instante. なんでかというと僕はちょっとね具合が悪かったんですよ、昨日とか。 Porque ontem para hoje eu estava passando um pouco mal. でも俺はもうここに来なきゃいけないと思って、 Mas eu pensei, eu tenho que estar ali. もう信仰を使って E eu usei a minha fé もう固くここにもうとどまりました。 e eu permaneci nessa fé. もう一瞬ねなんか順番交代とかしようかなと思ったんですよ。 E por um instante eu pensei, será que não poderia trocar a minha ordem? ね、僕が具合良くなるために。 Para que eu me sinta bem, para que eu comece a ficar bem. でも一歩を引いたらもう終わりだなと思って。 Mas eu pensei, se eu andar para trás, se eu der um passo para trás, já era. もう俺はもう悪魔に負けないって言ったんですよ。 E eu falei assim, eu não vou perder para o そ diabo. して僕は癒されました。 E eu fui そして curado. 俺はここにいます。 E é por isso que eu estou aqui. ハレルヤ、主に栄光。 Glórias a Deus. もしこの中に E se houver alguém aqui, なんか具合が悪い人がいるんだったら、 se tiver alguém aqui não que あな esteja たも bem, 癒されます。 você também será 神 curado. 様は癒しの神だからです。 Porque o nosso Deus é um Deus que cura. 神様はあなたが万全な状態で神様の御言葉を受ける必要があると分かってるからです。 E porque Deus ele quer que você receba a palavra e completamente bem. アーメンですか？ Amém? 眠い人いますか？ Quem está com sono aqui? もう眠たくなりませんよ。 Porque vocês não estão com sono 一緒に mais. 来て一緒に来てね。 Então vamos pegar junto aí. ね、痛みとかあるならもう癒してください。もう癒されろ、ここの場で。 E se tiver com dor em algum lugar, será curado por completo. アーメンですか？ Amém? これはね、僕がもうチアゴだからじゃなくて、 Isso não é porque sou eu, o も Tiago, う神様の御言葉が聞くからです。 porque a palavra de Deus, ela diz isso. ね、神様の言葉が機能するからです。 Porque a palavra de Deus, ela funciona. アーメンですか？ Amém? ハレルヤ。で Aleluia. は聖書を見ましょ Vamos ler a palavra de Deus? う。エペソの4の1読みたいと思います。 Efésios 4:1. これとてもね、僕が好きな聖書歌詞です。 E esse é um versículo que eu amo muito. ハレルヤ。 Aleluia. みんな開きましたか？ Todos abriram? こう書いてあります。 Está escrito assim: さて、主の囚人である私はあなた方のあなたはその飯にふさわしく歩みなさい。ね、謙遜に、謙遜と柔和の限り尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさいと書いてあるんですね。 Efésios 4, do 1 ao 3. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
ね、僕はこの聖書箇所の一節を読みたいと思ってます。もう一回。E eu vou ler novamente o versículo 1 para こう書いてるん vocês. ですね。さて、主の囚人である私は、あなたはその道にふさわしく歩みなさいと言ってるんです。O versículo 1 ele diz assim: Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. そう、ふさわしく歩みなさいと言ってるんです。Ele está falando para você viver de maneira digna. そしてこれについて僕は考えました。 E eu pensei, o que seria isso? そしてそのふさわしく生きるにはどうしたらいいか、 E o que é viver de maneira digna? ね、何をしたらどうしたらふさわしく生きれるのかを考えました。 E eu pensei, como eu posso viver de uma maneira digna ao Senhor? で、僕がたどり着いた答えは、 E qual foi a resposta que eu tive? それは愛だと思います。 Isso é andar em amor. それは愛です。 É amor. ね、僕たちはこの国にある目的のために生きてると思います。 E nós estamos vivendo aqui por um motivo, por um propósito. パウロの生きる目的が異邦人のように、 E assim como Paulo, o motivo dele pregar o evangelho era os gentios. 僕たちもこの国にいる以上、僕たちの目的は日本人に語ることだと思います。 E como nós estamos vivendo aqui no Japão, o nosso motivo para estar vivendo aqui, o nosso propósito é o quê? Pregar o evangelho aos japoneses. だから僕たちは日本人にメッセージを語らなきゃいけないと思う。 E nós precisamos anunciar o evangelho aos japoneses. それがふさわしい生き方だと思います。 E isso é uma maneira digna de viver aquilo que o Senhor nos 僕 deu. たちがもらった飯に。 Aquele chamado que Ele nos deu. ではどうやってそのように生きれるかというと、 E como você vai viver dessa maneira? それは愛です。 É andando em amor. 僕たちは人々を愛しなきゃいけないです。 Nós precisamos amar uns aos outros. 僕たちは好きな人だけじゃなくて、 Não é só a pessoa que nós gostamos, 嫌いな人も mas aquelas pessoas que nós não temos tanto habilidade assim. 愛しなきゃいけないんです。 Nós precisamos amar eles também. 愛が全てだと思います。 Porque o amor é tudo, é todas as coisas. 信仰も愛によって働くからです。 Porque a fé também opera pelo amor. 愛がなかったらもう何もかも無駄です。 Porque se não tiver amor, nada funciona. ね、行いがない信仰のように愛がなければ何も無意味です。 Assim como se não tiver ação na sua fé, se a fé não mover pelo amor, não há sentido. 愛が全てです。 O amor é tudo. この日本を変える力は愛です。 Porque aquilo que vai mudar essa nação é a base do amor, é o amor de Deus. 皆さん理解してますか？ Vocês entendem? これとてもシンプルな答えだけどとても深いです。 E essa é uma resposta muito simples, mas é muito profunda. 僕たちがどれぐらい人を愛しているか、 Mas o quanto nós estamos amando uns aos outros. しかも本当に愛しているのか。 Mas você realmente está amando o seu próximo? ハレルヤ。 Aleluia. ちょっと考えてください。 Pense um pouquinho aí. 誰か救いが必要な方を見たらどうしますか？ Se você vê alguém que necessita de ajuda, de uma salvação ali, o que você vai fazer? ね、もし病気な方を見つけて、で自分が薬があるとしたらどうしますか？ Se alguém está doente ali, você tem um remédio, o que você vai fazer? 与えるのか与えないのか。 Você vai dar ou você vai reter? 僕たちは与えなきゃいけないです。 Nós precisamos dar. 僕たちは薬を持ってます。僕たちは薬を持ってます。 Nós temos o remédio. 彼らが必要な薬を僕たちは持ってます。 E nós temos o remédio que eles estão procurando. それは一度僕たちが受けた神様の愛です。 Esse é o amor que nós recebemos através de Deus. アーメンですか？ Amém? あなたの心の中にはもう愛が注がれてます。 Porque dentro do seu coração já foi derramado o amor de Deus. しかもちょっとじゃありません。もうめちゃくちゃ注がれてます。 E não é pouquinho não, foi derramado um monte, uma porção, bastante ね、 aí. 溢れるばかり。 Isso, ele fala assim, que é o transbordante. めっちゃ溢れてるんですよ。 E está transbordando dentro de você. それが彼らの薬なんですよ。 E esse é o remédio para で eles. その愛を持ってどうするか。 E o que você vai fazer com esse amor? ハレルヤ。 Aleluia.
神様は僕たちを愛したからこそイエス様を送ってくださいました。 E Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele nos enviou Jesus. アーメンですか Amém? ね、遠い昔の話をすると、 E se nós formos falar assim, bem antigamente, ね、アダムが罪を犯したから e Adão, ele pecou. この世界に病とか、 E através daí veio a doença, ね、悪い感情が来ました。 veio os sentimentos ruins, だからこの世界で生まれてる人たちはもうみんなもう罪人なんだね。 e todos aqueles que nasceram depois disso, todos se tornaram pecadores. もう僕たちが何かやったわけじゃなくて、もうアダムがやったからなんだよね。 Isso não foi porque você já fez desde que você era bebê, não. Isso foi por causa da semente de Adão, aquilo que ele plantou, aquilo que ele fez. まあ例で言うと、もし仮にアダムがここにいるとしたら、彼がその電気をここの電気の切ったとすると、 E vamos supor que Adão está nesse local aqui. E Adão foi aquele que apertou o botãozinho ali e apagou toda a luz desse local. そして全部真っ暗になるんだよね。 E aqui ficou em plena escuridão. だからこの中で生まれた人はもう真っ暗な状態の中で生まれるんですよ。 E todos que estavam aqui estavam já dentro dessa escuridão. 誰かが電源を切ったからじゃなくて、 Isso não só foi apenas porque alguém apertou o botãozinho e desligou. ね、アダムがその電源を切ったからなんだよね。 Mas isso foi porque Adão apertou o botão e もう desligou. アダムのせいなんだよね。 Então tudo foi culpa de Adão. でも Mas, この暗い世界に mesmo nesse mundo de escuridão, 神様は私たちを愛して、 Deus, Ele nos amou. ね、愛するあまりに E Ele amou de tal maneira. 自分の愛を人に形した愛を送ってくださいました。 E Ele nos enviou uma pessoa que faz a forma do seu amor. アーメンですか？ Amém? で、彼はその電源をつけたんですよ。 E essa pessoa ligou a luz. だから僕たちはそのイエス様を受けたときは、 E quando nós recebemos a Cristo, その暗い部屋からその明るい部屋に瞬間移動されるんですよ。 Ele nos transportou desse local em trevas para um local cheio de luz. アーメンですか？ Amém? で、その世界で生きるのは簡単です。 E para viver nesse lugar é muito simples. ね、もう光があるから、 Porque como já há luz, 自分がその人生を歩んでいるときに então quando você está andando a sua vida, 何かにぶつけることはないです。 você não tem a necessidade de você sempre ficar batendo em lugares. ね、暗い時だと Se está na escuridão, 間違えることが多いです。 você acaba errando muito. なんでかというと、 Por quê? 何も見えないから。 Porque você não vê nada. 当たり前だよね。 É óbvio, né? だけど僕たちはそのイエス様を受け入れたときに、僕たちはその明るい部屋に移動されました。 Mas quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos tirou desse lugar de trevas para um lugar cheio de luz. それは神様の愛です。 E esse é o amor de Deus. で、その愛を僕たちは持ってるんですよ。 E esse amor nós carregamos em nós. 神様と同じタイプの愛を僕たちは持ってるんです。 E nós temos esse amor do tipo de Deus. だから僕たちはそれを使って伝えなきゃいけないです。 E nós precisamos anunciar esse amor. ああでも恥ずかしいとか思うかもしれない。 Você pode pensar, mas eu tenho ああで vergonha. も疲れてるとか、 Mas eu tô cansado. ああでもちょっとやりたくないな、やる気ないなって。 Mas eu acho que eu não vou conseguir. もうあなたのやる気とか関係ないです。 Mas não é o que você pode fazer. もう神様の命令なんです。 Mas é uma ordenança do Senhor para nós fazermos. 彼らを愛しているならやるんです。 Porque se você ama eles, você vai fazer. ハレルヤ。 Aleluia. 皆さんここまで理解していますか？ Vocês entenderam até aqui? 愛はすべての原動力です。 Porque o amor é a força de todas as coisas. 愛があれば何でもできると確信しています。 Porque se tiver o amor de Deus, nós podemos fazer todas as coisas. 僕ちょっと英語の勉強してるんだけど、 E eu estou aprendendo um pouquinho inglês, estudando inglês. でもね、ちょっとまだ完全に覚えてないけど、 Eu não aprendi completo, でも僕の大事な人が誰かがその僕が英語を覚えるのをその必要だったら、ちょっと待ってね、もう一回言うよ。ね、仮にもしその僕のとても大事な人がいるとする。
Então vamos supor que eu tenho uma pessoa muito importante para mim. ね、そして彼女のその人生は僕が英語を覚えなきゃいけないというところにあるとしたら、 E vamos supor que ela necessita que eu aprenda inglês para dar um suporte aí para ela. 僕は多分必死で覚えると思います。 E eu vou aprender ali vou me esforçar muito para poder ajudar ela. 考えてください。 Agora você pensa, あなたの大事な人が a sua pessoa mais importante, いるとする。 vamos supor que você tem. で、その人の人生があなたが何かをやることに限るなら、 E vamos supor que a vida dela dependesse de algo que você fizesse. あなたはやると思います。 E eu sei que você vai fazer. やらないですか？ Você não vai fazer? Vamos, né? やりますよね。 Vamos, né? ハレルヤ。 Aleluia. なんでかというと、 Por quê? 愛してるからだよね。 Porque você ama aquela pessoa. これが愛の力だと思います。 Essa é a força do amor. 愛は全てができると思います。 Então, quando você ama alguém, você pode fazer todas as coisas. もし愛があるなら、 E se tiver amor, すぐに日本語が覚えれると思います。 você aprende japonês rapidinho. なんでかというと、 Por quê? 彼らに伝えたいからです。 Porque você quer conversar, você quer falar algo para aquela pessoa. 彼らを救いたいからです。 Porque você quer salvar aquela pessoa. 皆さん理解してますか？ Vocês compreendem? 全ては愛なんですよ。 Porque tudo é o amor. 全てはどれぐらいそのお互いに愛しているか、どれぐらい日本人を愛しているか。 Isso é o quanto você ama aquela pessoa, o quanto você ama esses japoneses. 自分の家族もそうでしょ？ Assim mesmo é a sua família. 自分の家族で救われてない人がいるなら救いたいでしょ？ Se alguém na sua família que ainda não é salvo, você quer fazer algo para que ela seja salva, não é? 違いますか？ Não é assim? ね、とても好きな人がいるんだったらその人を救いたいじゃないですか。 Se você gosta muito de uma pessoa, você quer que ela seja salva. なんで？ Por quê? 愛してるからだよね。 Porque você ama aquela pessoa. 全ては愛なんですよ。 Então tudo é amor. で、神様はイエス様は見えない神様の似姿として来ました。 E Jesus, ela é a expressão exata do Deus a quem os nossos olhos naturais não podem ver. だから彼はその神様の愛のその形そのものです。 Então Jesus, ele é a forma exata de quem Deus ele é. É o amor de Deus em ação. で、彼が来たのを私たちを愛してるからです。 E ele veio porque ele nos amou. アーメンですか？ Amém? ね、神様の愛を形にするんだったら、 E se você for fazer o amor de Deus em alguma forma, もうそれはイエス様です。 essa forma é Jesus Cristo. ハレルヤ。 Aleluia. そしてあなたたちもその答えです。 E vocês são essa resposta. ハレルヤ。 Aleluia. 神様は良い方です。 Deus é bom. 僕たちは召されているんです。 Nós fomos chamados por ele. 僕たちはこの日本を変えなきゃいけないです。 Nós fomos aqueles que vamos transformar essa nação. そしてそれは変えることができる。 E nós podemos transformar. なんでかというと、 Por quê? 僕たちの中には神様の愛が流れてるからです。 Porque dentro de nós flui o amor de Deus. ハレルヤ。 Aleluia. さっきも言ったけど、神様の愛を形にするんだったらイエス様だよね。 E eu disse anteriormente, se você for fazer o amor de Deus de uma forma, essa forma é Jesus Cristo. で、神様の愛をなんか液体にするんだったらイエス様の血なんです。 E se você for fazer o amor de Deus em forma de líquido, esse é o sangue de Jesus que foi derramado por nós. で、僕たちがイエスを受けたときに、僕たちはそのイエス様の血が僕たちの中に流れるようになってきたんです。 E quando nós aceitamos a Cristo, o mesmo sangue que ele derramou na cruz, ele transformou, ele colocou em nós, e isso corre em nós. だから僕たちの心はその石から肉の心に変わったんです。
E é por isso que o coração que era pedra, ele se formou um coração de carne, transformou o nosso coração. ね、血がここの中に流れていて、 E assim o sangue, ele flui. で僕たちの心にたどり着いた時に僕たちの石の心が肉の心に変わったんです。 E quando ele veio, esse sangue veio no nosso coração de pedra, transformou ele em carne. だから僕たちはイエス様と同じ血でつながってるんです。 E nós estamos ligados com o sangue de Cristo. だから僕たちは兄弟だよね。 E é por isso que nós somos irmãos em Cristo. 家族と同じ血をつないだらもう家族だよね。 E nós somos, do mesmo jeito que nós temos o mesmo sangue com a nossa família, 僕たちは神様と同じ血をつながってるんです。 nós estamos ligados um com o outro com o mesmo sangue de Deus. だから僕たちはみんな家族です。 Então todos nós somos uma família. でもイエス様はこの世に来て Mas Jesus, ele veio 僕たちに大宣教命令をしたんだよね。 e ele nos deu uma ordenança que é a grande comissão. だから僕たちは全世界行って福音を伝えるという使命を受けたんです。 E nós recebemos uma missão que é ide e pregar o evangelho a toda criatura. だから僕たちは神様の御言葉を、神様の愛を広げなきゃいけないです。 E nós precisamos expandir esse amor de Deus para essa nação. 僕ね、この例えというか大宣教命令を考えたときに E quando eu pensei sobre a grande comissão, ね、なんか僕教会でキッズにこの大宣教命令を説明したときがあって、 então quando eu estava ministrando para o Kids na igreja sobre a grande comissão, まあ、ティーンですか、 pelos adolescentes, teens, né? で僕が言ったんだよね、この大宣教命令を簡単にして伝えました。 E eu falei de uma forma simples o que é uma grande comissão. もう大宣教命令はただ単に E a grande comissão é simplesmente その全世界行って友達を作るということです。 é você ir para todas as nações e você fazer amigos. あるんですか？ Amém? ただそれだけです。もう友達を作るんですよ。 É simples assim, é só você sair por aí e fazer amigos. 友達作るの楽しくないですか？ Não é divertido você fazer amigos? だってそうでしょ？だって知らない人に会って喋って友達つながるんだよね。友達になって。 Porque amigo você faz o quê? Você não conhece a pessoa, mas você conversa com aquela pessoa e você se conecta com aquela pessoa. ね。この中で友達を最初から知ってた人っていないよね。 Então não tem ninguém aqui que fala, eu já conheci aquela pessoa desde o início, já era minha amiga já, desde o início. Não tem. どっかのタイミングで会ったよね。例えば学校とか。 Então provavelmente você encontrou essa pessoa em algum lugar, ou na escola. ね、学校に来た時に誰も知らないでしょ、みんな。 E quando você vai na escola, provavelmente você não conhece quase ninguém. で、友達を作るでしょ。 E aí você vai conversar com alguém e você faz amigos ali. それと一緒です。 É a mesma coisa. ね、大宣教命令はもう簡単です。 Então, a grande comissão é algo simples. もう友達を作るだけです。 É você apenas fazer amigos. アーメンですか？ Amém? で、その友達を作りたい理由が神様の命令に応えたいのもそうだけど、 E por que você quer fazer amigos? Do mesmo jeito que você quer obedecer à ordenança do Senhor, também tem. それはね、もう彼らを愛してるからですね。 Mas não é só por isso, mas é porque você ama eles também. アーメンですか？ Amém? ハレルヤ。 Aleluia! もう僕は信じてます。 Eu creio. この中ではもう入った時と同じようにもう出ていく人はいないと思います。 Eu creio que não haverá ninguém que entrou e vai sair da mesma maneira. もう神様の愛に触れて同じような人生を送ることができないです。 E eu creio porque quando você recebe o amor de Deus, você não fica da mesma maneira. そしてこの部屋はもうこの部屋というかこのホールは Então esse hall aqui, もう神様の愛で満たされてます。 ele está cheio, completo do amor de Deus aqui.
もう皆さんに神様の愛を感じてほしいです。 E eu quero que vocês vejam e percebam esse amor de Deus. でもここで終わっちゃダメです。 Mas não acaba aqui. もうもっともっとこの愛を違うところに持っていかなきゃいけないです。 Mas eu quero que você receba esse amor e você leve para onde você for. アーメンですか？ Amém? 皆さん準備できてますか？ Vocês estão preparados? ハレルヤ。 Aleluia. で、この続きを読むと、 E se nós continuarmos aqui, ね、2に謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもってお互いに忍び合い、平和の絆で結ばれ、御霊の一致を熱心に保ちなさいと書いてあります。 e aqui está escrito com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. では、ここで僕はその一致について話したいと思います。 E aqui eu quero falar quando nós fazemos tudo em unidade. ね、ここでそのアップの話をします。 E aqui eu vou falar sobre o up. アップは、最初はもう一人の人がそのじゃあどこまで戻るかアップはまずね作った時に僕はあるニュースを見たんです。 E quando o up ele foi criado, eu vi um anúncio. そのニュースは日本ではコロナよりも自殺で死ぬ人の方が多いというニュースでした。 E a notícia era que, em comparação ao Covid, muitas pessoas aqui no Japão, a maior parte era de suicídio. やばいですよね。日本で自殺する率が高いんですよ。 Ou seja, a grande população aqui do Japão, elas não morrem nem por doença, é mais por suicídio. でそれを見て僕は何かやらなきゃいけないですって思 E っ eu た。 pensei, eu preciso fazer alguma いや coisa. 僕はもう神様の愛を知ってるから何かやらなきゃいけない。 E eu pensei, eu conheço o amor de Deus, então eu preciso fazer alguma coisa. それでそのアップが生まれました。それで動画を作ったのかな最初。 E aí, primeiramente, eu fiz um vídeo. ね、ヘイ皆さんの動画を E eu fiz o vídeo do Hey, Minasan. 皆さん知ってますか？ Vocês conhecem? ヘイ皆さんの動画を始めた。 E eu comecei a gravar vídeos. でそれも結果出てたんですよね。いろんな人がメッセージ返してきて。 Então, muitas pessoas assistiram o vídeo e me mandavam mensagens. でもそれだとまだ浅いなと思って。 Mas eu pensei, ainda é pouco. その画面上の関わりだけじゃなくても実際に面と面会って関わりたいと思った。 E eu pensei, não só eu quero ter conexão com essas pessoas por tela, mas eu quero ter conexão olhando olho no olho com essas pessoas. だから伝道行こうと思ったんですよ。 E eu pensei, vou evangelizar. でもちょっと当時は僕はちょっと一人で行くのは恥ずかしかったです。 Mas na época eu estava com muita vergonha de ir sozinho. あんまりそんな大胆さもなかったんだけど、 Eu ainda não tinha tanta ousadia assim. でも神様は変えてくれました。 Mas Deus, ele me transformou. 今だったら全然余裕で一人で行きます。 Mas agora eu já posso evangelizar totalmente sozinho. でもその当時はちょっと一人だとちょっと心細いなって思って。 Mas naquela época eu falei assim, cara, não dá para ir sozinha ainda não. でもだったら僕は友人同士を誘って一緒に行こうって。 Mas eu pensei, se eu for com os meus amigos, então nós podemos ir mais rápido, a gente pode pregar ali. それで僕たちはミーティングをオンラインミーティングを始めたんだよね。 E nós começamos a fazer um meeting online. でそれでどんどん人が集まって、 E aí foram vindo pessoas, foram conectando mais pessoas. それでやっとアップって名前をつけてグループを作りました。 E aí foi onde virou o nome Up e nós fizemos um grupo com esse nome. 最初そうじゃなかったんです。 Mas no início não foi assim. だからもうアップは本当にもう確信を持ってます。 Então eu tenho uma grande convicção no も Up, う神様の心から生まれました。 porque ele veio do coração de Deus. もう人が作ったわけじゃなくて、 Não é pessoas que criaram ou levantaram, もう神様から生まれたんです。神様の心から。 mas veio do coração de Deus. で僕たちがここまで来れたのは、 E para nós chegarmos até aqui, もういろんな人が
僕たちを手伝ってるからですね。 Porque muitas pessoas pegaram junto e dão um suporte para nós estarmos até aqui hoje. ね、今日もいっぱいスタッフがいると思いますけど、 E hoje você pode ver, tem vários staffs trabalhando aqui. もう彼らがいるからこそ僕たちはここまで来れました。 E é por eles estarem aqui, nós estamos aqui hoje. これが一致の力だと思います。 Isso é a força da unidade. ね、一致すれば Então, quando nós nos unimos, 僕たちは遠くへ行きます。 nós vamos para mais longe. もっと遠くへ行きます。 Nós vamos para lugares distantes. 一致をすれば E quando nós andamos em もう unidade, 限界がないです。 não há limites para isso. もう一人だと Mas quando nós estamos sozinhos, あんまりできないけど、 nós não podemos fazer muitas coisas. もしできたとしても辛いと思います。 Mesmo se conseguisse, é algo trabalhoso. でも僕たちが一致すれば、 Mas quando nós andamos em ね unidade, お互いに手伝えば quando nós andamos uns com os outros, 僕たちはもっと遠くへ行くことができます。 nós podemos ir para lugares mais distantes. だから僕たちはもう一致しなきゃいけないと思います。 Mas é por isso que nós precisamos andar em unidade. ね、教会を超えて、 Nós precisamos ultrapassar Né? o nível só de igreja, もう国籍も超えて、 ultrapassar o nível só de nacionalidade, もう文化も超えて、 ultrapassar as culturas. もう神様の愛を伝えなきゃいけないと思います。 Nós precisamos anunciar o amor de Deus para todo mundo. ね、御国の文化です。 Porque nós estamos no reino de Deus, a cultura do reino de Deus que prevalece. ね、神様の一つの教会です。 Nós somos uma igreja em Cristo Jesus. 僕たちが一致すればもっともっとね、人が来ると思います。 E quando nós andarmos em unidade, mais pessoas serão acrescentadas ao reino. ハレルヤ。 Aleluia. 僕たちが愛を持って E quando nós estamos com o amor de Deus 一致をすれば、 e andamos em unidade, もう誰にも止めることができないです。 nada nos para mais. もう何も止められないです。 Nada pode nos parar mais. 何も止まらないです。 Nada nos para. ハレルヤ。 Aleluia. では立ってください。 Levante-se, por favor. ハレルヤ。 Aleluia. 皆さん自分にもう答えなくていいんですけど、もう自分に問いかけてください。 Você não precisa responder agora em voz alta, mas eu quero que você pergunte a você mesmo. ね、どれぐらいね人を愛しているか、どれぐらい神様を愛しているのか。 O quanto você ama o seu irmão, as pessoas, o quanto você ama a Deus. それが全ての答えだと思います。 E isso que você respondeu para você é isso tudo que você está agora. ね。ハレルヤ。 Aleluia. Deus 神様もここにいます。 Deus está aqui. この環境はもう愛で満たされています。 Esse local está cheio do amor も de し神 Deus. 様の愛を受けてないならもう受けてください。 Se você ainda não recebeu o amor de Deus, você está pronto para receber もう agora. 神様の愛で癒してください。 Seja curado pelo amor de Deus. 神様の愛で救われてください。 Salvo pelo amor de Deus. もう神様の愛で僕たちは何でもできます。 Porque pelo amor de Deus nós conseguimos fazer todas as coisas. アーメンですか。 Amém. ハレルヤ。 Aleluia. この中でそのイエスを受け入れてなくて受け入れたい方がいるなら手を挙げてください。 Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero que você levante a sua mão, por favor. あなたと一緒に祈りたいと思います。 Eu quero orar por você. もしいるなら Se há alguém, 一緒に祈りたいです。 eu quero orar com você. Você pode levantar a sua mão? ハレルヤ。 Aleluia.
もし癒しが必要な方がいれば、もう手を挙げてください。 Se há alguém no nosso meio que há necessidade de cura, eu quero que você também levante a sua mão. あなたは今日癒されます。 Você será curado hoje. この愛の下の環境でも病気とかもう止まらないです。もう出ていけ。 Nós estamos aqui debaixo da unção e do amor do Senhor. Então toda doença saia agora, em nome de Jesus. ハレルヤ。僕はとても神様を愛しています。 Eu amo completamente o Senhor. あなたも愛してますか？ Você também ama o Senhor? イエス愛します愛します